Dois meninos de 5 anos acordavam todas as noites gritando de terror, vendo uma dama escura que só eles conseguiam enxergar. O pai, um empresário milionário de Brasília, já havia tentado de tudo: médicos, psicólogos, dezenas de babás. Nada funcionava. Até que uma mulher chamada Clara Mendonça chegou à casa do Santana e fez algo que ninguém havia tentado antes. Em vez de combater os medos das crianças, ela os transformou em aventuras mágicas. Esta é a história de como dragões imaginários curaram feridas reais, e de como uma cuidadora trouxe luz para uma família perdida na escuridão do luto. Uma jornada sobre cura, esperança e o poder transformador do amor verdadeiro. Se você acredita no poder das histórias para curar corações feridos e quer acompanhar essa jornada emocionante de uma família que encontrou esperança onde menos esperava, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Esta é uma das histórias mais tocantes que já contei, e você não vai querer perder nenhum detalhe de como o amor pode vencer qualquer escuridão. Vamos começar essa aventura juntos. A mansão dos Santana, no Lago Sul de Brasília, costumava ecoar com risadas infantis e conversas animadas. Mas nos últimos 8 meses, desde que Mariana Santana perdeu a batalha contra um câncer agressivo aos 32 anos, a casa havia se transformado numa prisão de silêncios pesados e noites intermináveis de terror. Eduardo Santana, aos 36 anos, era dono de uma das maiores construtoras do Distrito Federal. Homem prático e objetivo, sempre havia resolvido problemas com planejamento, recursos e determinação. Mas os terrores noturnos dos filhos gêmeos Felipe e Gabriel estavam além de qualquer solução que ele conhecia. Todas as noites, por volta das 2 da madrugada, os gritos ecoavam pelos corredores da mansão. Os meninos acordavam em pânico absoluto, apontando para os cantos escuros do quarto, falando sobre uma dama vestida de preto que ficava parada ao pé das camas, apenas observando-os com olhos tristes. Eles descreviam detalhes assustadoramente consistentes: o vestido longo que arrastava no chão, os cabelos longos que cobriam parte do rosto, a sensação de frio que ela trazia consigo. Eduardo havia consultado os melhores pediatras de Brasília. Todos diziam a mesma coisa: era normal que crianças pequenas desenvolvessem medos noturnos após a perda de um ente querido. Recomendavam paciência, rotina e principalmente tempo para que o luto fosse processado naturalmente. Mas não havia nada normal na intensidade do que Felipe e Gabriel vivenciavam. Eles se recusavam a dormir sozinhos, choravam quando as luzes se apagavam e desenvolveram uma aversão tão forte à escuridão que começaram a ter problemas na escola. As professoras relatavam que os meninos cochilavam durante as aulas, tinham dificuldade de concentração e evitavam qualquer atividade que envolvesse ambientes com pouca iluminação. Eduardo tentou de tudo. Contratou uma psicóloga infantil especializada em luto que trabalhou com os meninos durante 3 meses sem resultado significativo. Instalou luzes noturnas em todos os cômodos da casa, deixou as portas abertas, até mesmo permitiu que os meninos dormissem na cama dele. Nada funcionava. A dama escura, segundo eles, os seguia onde quer que fossem. A sucessão de babás e cuidadoras que passaram pela casa do Santana virou piada entre as agências especializadas de Brasília. Dona Eulália, uma senhora experiente de 60 anos, durou 2 semanas antes de desistir, alegando que a casa tinha energias pesadas demais para ela lidar. Júlia, uma jovem formada em pedagogia, saiu depois de 1 semana, dizendo que nunca havia visto crianças tão aterrorizadas. Até mesmo Conceição, que havia criado 7 filhos próprios, não aguentou mais de 10 dias na mansão do Santana. Todas chegavam cheias de confiança e métodos testados, e todas saíam reconhecendo que estavam lidando com algo além de sua experiência. Os meninos não eram mal educados ou difíceis durante o dia. Eram carinhosos, inteligentes, brincalhões. Mas quando a noite chegava, transformavam-se em crianças aterrorizadas que precisavam de vigilância constante. Eduardo estava no limite da exaustão física e emocional. Além do luto pela perda da esposa,
Ele lidava com a frustração de não conseguir proteger os filhos de algo que não conseguia ver nem entender. Suas noites eram uma sucessão de pesadelos interrompidos, corridas pelo corredor, sessões de consolo que duravam horas e a sensação crescente de estar falhando como pai. Foi Marta, a governanta que trabalhava com a família há 10 anos, quem sugeriu Clara Mendonça. Ela havia ouvido falar da mulher através de uma amiga que trabalhava numa casa em Águas Claras, onde Clara havia resolvido um caso similar de uma criança com terrores noturnos após um trauma familiar. Clara Mendonça não era uma babá comum. Aos 41 anos, ela tinha formação em psicopedagogia, especialização em ludoterapia e 20 anos de experiência trabalhando com crianças em situações complexas. Mas o que a diferenciava não eram os diplomas pendurados na parede. Era sua capacidade quase mística de entender o mundo interno das crianças e encontrar caminhos únicos para cada situação. Quando Eduardo a entrevistou, Clara fez perguntas que nenhuma das outras candidatas havia feito. Queria saber sobre os gostos específicos de Felipe e Gabriel, sobre como eles brincavam durante o dia, sobre que tipo de histórias mais gostavam de ouvir. Perguntou sobre Mariana, sobre como ela costumava interagir com os meninos, sobre rituais familiares que existiam antes da doença. Mais importante, Clara não prometeu soluções rápidas, nem garantiu que resolveria o problema em prazo determinado. Disse apenas que acreditava que toda criança carregava dentro de si a chave para superar seus próprios medos e que o trabalho dela era ajudar a encontrar essa chave. No primeiro dia de trabalho, Clara chegou à mansão carregando uma mala misteriosa, cheia de objetos que pareciam saídos de um conto de fadas. Cristais coloridos, sinos pequenos que produziam sons suaves quando balançados pelo vento, velas aromáticas, panos de seda coloridos e, principalmente, uma coleção impressionante de livros de histórias que ela mesma havia escrito à mão. Felipe e Gabriel, inicialmente tímidos e desconfiados, foram gradualmente se interessando pelos objetos estranhos que Clara tirava da mala. Quando ela pegou um cristal roxo e disse que era uma pedra mágica que protegia crianças corajosas, os meninos se aproximaram, curiosos. "Vocês sabem o que este cristal faz?" perguntou Clara, segurando a pedra contra a luz da janela e criando reflexos coloridos nas paredes. "Não", responderam os meninos em coro. "Ele chama dragões protetores. Dragões especiais que só podem ser vistos por crianças muito corajosas e que têm o trabalho de afastar qualquer coisa ruim que tente se aproximar." Era a primeira vez em meses que Eduardo via os filhos genuinamente interessados em algo relacionado à proteção noturna, em vez de simplesmente aterrorizados com a perspectiva da escuridão. A primeira noite de Clara na casa do Santana foi diferente de tudo o que havia acontecido nos últimos 8 meses. Em vez de simplesmente colocar os meninos na cama e esperar pelos gritos inevitáveis, ela criou todo um ritual que transformou o momento de dormir numa aventura mágica. Começou reorganizando completamente o quarto dos gêmeos. As camas, que ficavam encostadas nas paredes opostas, foram movidas para o centro do cômodo, lado a lado, formando o que Clara chamou de Fortaleza dos Dragões Protetores. Ao redor das camas, ela espalhou os cristais coloridos em pontos estratégicos, explicando que cada um tinha uma função específica. O azul protegia contra pesadelos ruins, o verde trazia sonhos felizes, o roxo chamava os dragões guardiões. Pendurou pequenos sinos de vento nas janelas, que produziam melodias suaves sempre que a brisa noturna os tocava. Segundo Clara, o som dos sinos era a forma como os dragões se comunicavam entre si, coordenando a proteção da casa durante a noite. Mas o elemento mais impressionante da transformação foi a instalação de um projetor de estrelas no teto, que criava constelações em movimento e uma aurora boreal artificial que dançava lentamente pelas paredes. Clara explicou que aquelas luzes eram os rastros que os dragões deixavam quando voavam pelo quarto, patrulhando para garantir que tudo estava seguro. Na hora de dormir, em vez de simplesmente apagar as luzes e desejar boa noite, Clara iniciou o que ela chamou de
Convocação dos Dragões Protetores. Sentada entre as duas camas, com os meninos acomodados sob edredons macios, ela começou a contar uma história que seria repetida e expandida todas as noites pelos próximos meses. Era uma vez, em um reino muito distante, 2 príncipes gêmeos chamados Felipe e Gabriel. Começou Clara, com uma voz que tinha o poder hipnótico de capturar completamente a atenção das crianças. Estes príncipes eram muito especiais, porque tinham sido escolhidos pelos dragões mais poderosos do mundo para serem protegidos durante todas as noites de suas vidas. Os meninos se aninham mais fundo nos travesseiros, mas desta vez não era de medo, era de curiosidade genuína. Os dragões protetores eram invisíveis para a maioria das pessoas, continuou Clara. Mas os príncipes Felipe e Gabriel tinham um dom especial. Eles podiam sentir a presença dos dragões através dos cristais mágicos, ouvir suas conversas através dos sinos do vento e ver seus rastros de luz dançando pelo teto do castelo. Durante 40 minutos, Clara teceu uma narrativa elaborada sobre como os dragões tinham sido enviados pela própria rainha do reino, uma clara referência a Mariana, para garantir que seus filhos príncipes nunca estivessem sozinhos ou desprotegidos. Ela descreveu cada dragão individualmente. Safira, o dragão azul que afastava pesadelos ruins, Esmeralda, a dragão verde que plantava sonhos felizes, e Ametista, a dragão roxa que era a líder de todos os outros e que tinha prometido à rainha que jamais permitiria que qualquer mal se aproximasse dos príncipes. A história terminava sempre da mesma forma. Os príncipes fechavam os olhos e, protegidos pelo círculo mágico de dragões, dormiam em paz, sabendo que estavam completamente seguros. E se durante a noite alguma sombra ou figura estranha tentasse se aproximar, os dragões imediatamente a interceptariam e a mandariam embora, para um lugar onde ela pudesse encontrar sua própria paz. Pela primeira vez em 8 meses, Felipe e Gabriel dormiram a noite inteira sem acordar gritando. Eduardo, que havia ficado escondido no corredor esperando pelos gritos inevitáveis, não conseguia acreditar no silêncio que se estendeu pela madrugada. Às 6 da manhã, quando normalmente estaria exausto, após uma noite de consolos e pesadelos, ele acordou descansado e foi verificar o quarto dos meninos. Encontrou os 2 dormindo tranquilamente, respiração calma, expressões serenas. Clara estava numa poltrona ao lado das camas, também dormindo, mas acordou imediatamente quando Eduardo entrou. "Como você fez isso?", sussurrou ele, genuinamente impressionado. "Eu não fiz nada", respondeu Clara suavemente. "Apenas dei a eles uma nova forma de entender o que estavam vendo. As crianças precisam de narrativas que façam sentido do mundo delas. Se você simplesmente diz que os medos não são reais, elas se sentem incompreendidas. Mas se você oferece uma explicação que inclui os medos, mas os transforma em algo gerenciável, elas encontram poder próprio para lidar com a situação." Nas noites seguintes, Clara foi expandindo e refinando a história dos dragões protetores. Introduziu novos personagens, novas aventuras, novos elementos mágicos que correspondiam exatamente às necessidades específicas que surgiram. Quando Felipe mencionou que ainda sentia frio durante a noite, Clara criou Rubi, o dragão vermelho que mantinha o quarto sempre na temperatura perfeita. Quando Gabriel disse que às vezes ouvia ruídos estranhos, ela inventou Topázio, o dragão dourado especialista em transformar sons assustadores em músicas suaves. Mais importante, Clara nunca negou a existência da dama escura que os meninos viam. Em vez disso, ela a incorporou na narrativa como uma alma perdida que precisava de ajuda para encontrar seu caminho para a luz, e que os dragões protetores gentilmente escoltavam para onde ela deveria estar, garantindo que ela não perturbasse mais o sono dos príncipes. Se você está emocionado com essa transformação incrível e quer ver como essa história de cura e esperança continua, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da criatividade para resolver problemas que parecem impossíveis. E se ainda não se inscreveu,
Faça isso agora, porque o que vem a seguir vai mostrar como pequenos gestos de amor podem transformar uma família inteira. Continue comigo nessa jornada emocionante. Após 2 semanas de noites tranquilas, a transformação dos meninos se estendeu para além do quarto. Felipe e Gabriel, que haviam se tornado quietos e retraídos após a morte da mãe, voltaram a demonstrar a curiosidade e energia típicas de crianças de 5 anos. Na escola, as professoras relataram melhora significativa na concentração e participação nas atividades. Mas Clara sabia que a cura verdadeira exigia mais do que apenas resolver os terrores noturnos. Era preciso reconstruir a sensação de segurança e alegria que os meninos haviam perdido junto com a mãe. Por isso, ela expandiu sua abordagem para incluir todo o cotidiano da casa. Durante o dia, Clara organizava expedições de dragões pelo jardim da mansão, onde os meninos procuravam por escamas de dragão, cristais coloridos que ela escondeu estrategicamente, ovos de dragão, pedras arredondadas e lisas e pegadas de dragão, marcas que ela fazia discretamente na terra do jardim. Cada descoberta virava motivo para uma nova história na hora de dormir, conectando as aventuras diurnas com a proteção noturna. Os meninos começaram a se ver não como vítimas de medos inexplicáveis, mas como protagonistas de uma saga mágica onde eles tinham papel ativo e importante. Eduardo observava tudo com uma mistura de admiração e alívio que bordejava a incredulidade. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, via os filhos verdadeiramente felizes. Mais do que isso, via a esperança voltando para uma casa que havia se tornado sombria demais. Clara também prestava atenção aos detalhes práticos que as outras cuidadoras haviam ignorado. Descobriu que parte do desconforto noturno dos meninos vinha de problemas simples, mas significativos. A temperatura do quarto variava muito durante a madrugada, devido a um problema no sistema de ar-condicionado. Havia um galho de árvore que batia na janela durante ventanias, criando ruídos intermitentes, e a iluminação da rua criava sombras que se moviam pelas paredes quando carros passavam. Ela resolveu cada questão de forma sistemática, sempre incorporando as soluções na narrativa mágica. O concerto do ar-condicionado foi apresentado como calibragem do dragão rubi. A poda do galho da árvore foi explicada como remoção de galhos que atrapalhavam o voo dos dragões. A instalação de cortinas blackout foi descrita como criação de uma caverna mágica, onde os dragões podiam descansar sem serem perturbados pelas luzes externas. Após 1 mês de trabalho, Clara havia transformado não apenas a rotina noturna dos meninos, mas toda a atmosfera da casa. A mansão dos Santana voltou a ter vida, risos, energia positiva. Eduardo, que havia se acostumado com o silêncio pesado do luto, redescobriu o prazer de ouvir conversas animadas durante o café da manhã e risadas ecoando pelos corredores. Mas a transformação mais significativa estava acontecendo no próprio Eduardo. Observando o trabalho de Clara, ele começou a entender que havia se concentrado tanto em tentar resolver o problema dos filhos que havia esquecido de cuidar das próprias feridas emocionais. A morte de Mariana havia deixado nele uma tristeza profunda que ele tentava ignorar mergulhando no trabalho e focando apenas nas necessidades práticas dos meninos. Clara, com sua sensibilidade natural, percebeu que Eduardo também precisava de cura. Começou a incluí-lo gradualmente nas histórias noturnas, não como espectador, mas como personagem ativo. Criou a figura do rei sábio, pai dos príncipes gêmeos, que também estava protegido pelos dragões e que tinha a importante missão de governar o reino com bondade e justiça. A inclusão de Eduardo nas narrativas teve 2 efeitos poderosos. Os meninos começaram a ver o pai não apenas como a pessoa que cuidava deles, mas como alguém que também estava participando da mesma aventura mágica. E Eduardo começou a se reconectar com a própria capacidade de fantasia e brincadeira que havia perdido no luto. Gradualmente, Clara foi ensinando Eduardo a continuar as histórias, mesmo quando ela não estava presente. Nos finais de semana, ele começou a inventar novas aventuras dos dragões protetores.
criando expedições imaginárias pelo reino, descrevendo novos dragões com habilidades especiais, expandindo o universo mágico que havia devolvido a paz para sua família. Felipe e Gabriel adoravam quando o pai contava histórias, porque ele trazia elementos diferentes dos que Clara usava. Onde ela era suave e mística, Eduardo era aventureiro e divertido. Onde ela criava atmosferas de proteção e segurança, ele inventava missões emocionantes e desafios que os príncipes dragões precisavam superar juntos. A combinação dos dois estilos criou um sistema de narrativas ricas e variadas que mantinha o interesse dos meninos sempre renovado. Mais importante, criou uma nova dinâmica familiar onde Eduardo estava ativamente envolvido na vida emocional dos filhos, em vez de apenas cuidar das necessidades práticas. Durante as tardes, enquanto os meninos brincavam no jardim ou assistiam desenhos animados, Eduardo e Clara começaram a ter conversas longas sobre educação, desenvolvimento infantil e, principalmente, sobre como processar o luto de forma saudável. Clara havia perdido o próprio pai quando tinha 15 anos e havia passado anos estudando como crianças e adolescentes lidam com perdas significativas. Ela ajudou Eduardo a entender que o luto dos meninos não era algo a ser superado rapidamente, mas algo a ser integrado de forma positiva na vida deles. A presença de Mariana na casa não precisava ser apagada ou evitada. Pelo contrário, Clara sugeriu criar formas saudáveis de honrar a memória dela e manter sua presença viva no coração da família. Introduziu na narrativa dos dragões a figura da Rainha Eterna, que havia partido para um reino de luz, mas que continuava enviando amor e proteção através dos dragões mágicos. 2 meses após a chegada de Clara, a casa dos Santana havia se transformado completamente. Os terrores noturnos eram coisa do passado. Felipe e Gabriel dormiam tranquilamente todas as noites, acordavam descansados e alegres, e haviam voltado a ser as crianças brincalhonas e curiosas que eram antes da morte da mãe. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que nem Eduardo nem Clara estavam totalmente preparados para enfrentar. Eles estavam se apaixonando. Começou com admiração mútua. Eduardo admirava a competência, sensibilidade e dedicação de Clara. Ela havia conseguido resolver em semanas um problema que estava destruindo sua família há meses. Mais do que isso, havia trazido alegria de volta para uma casa que parecia condenada à tristeza permanente. Clara admirava a forma como Eduardo havia lidado com responsabilidades imensas, mantendo sempre o amor pelos filhos como prioridade máxima. Mesmo no meio da própria dor, ele havia tentado incansavelmente encontrar ajuda para Felipe e Gabriel. Era um homem íntegro, trabalhador e principalmente um pai dedicado. A atração física veio depois, quase como consequência natural da conexão emocional que havia se desenvolvido. Eram 2 adultos inteligentes e atraentes que passavam horas conversando sobre assuntos que importavam para ambos, que dividiam a alegria de ver 2 crianças maravilhosas florescendo sob seus cuidados, que enfrentavam juntos os desafios diários de reconstruir uma família após uma perda devastadora. Os primeiros sinais foram sutis. Eduardo começou a se arrumar melhor nos dias em que Clara estava na casa. Clara passou a escolher roupas mais cuidadosamente e a prestar mais atenção aos próprios cabelos e maquiagem. Eles começaram a encontrar desculpas para conversas mais longas após o horário de trabalho dela. Felipe e Gabriel, com a percepção aguçada que as crianças têm para dinâmicas familiares, notaram as mudanças antes mesmo que Eduardo e Clara admitissem para si mesmos o que estava acontecendo. "Papai, por que você fica mais feliz quando a Clara está aqui?" perguntou Gabriel numa tarde, com a sinceridade brutal típica dos 5 anos. Eduardo ficou sem resposta por um momento. Como explicar para uma criança sentimentos que ele mesmo ainda estava processando? "A Clara é uma pessoa especial que cuida muito bem de vocês", respondeu ele, tentando ser vago. "Mas você também fica diferente", insistiu Felipe. "Você sorri mais, e suas roupas ficam mais bonitas." Clara, que havia escutado a conversa da cozinha, sentiu o coração acelerar. As crianças estavam verbalizando algo que ela sentia, mas não havia coragem de admitir.
Havia algo especial crescendo entre ela e Eduardo. A situação se complicou quando Clara percebeu que havia ultrapassado as fronteiras profissionais que sempre mantinha rigorosamente. Em 20 anos de carreira, ela jamais havia se envolvido emocionalmente com os pais das crianças que cuidava. Sempre foi capaz de manter relacionamentos cordiais e respeitosos, mas estritamente profissionais. Com Eduardo era diferente. Ela se pegava pensando nele quando não estava trabalhando, imaginando como seria ter uma família própria, questionando se seria possível transformar aquela situação profissional em algo pessoal, sem prejudicar o bem-estar dos meninos. Eduardo enfrentava dilemas similares. Por um lado, não havia sentido atração genuína por nenhuma mulher desde a morte de Mariana. Clara havia despertado nele sentimentos que ele pensava que nunca mais experimentaria. Por outro lado, ela era funcionária da casa, responsável pelo cuidado dos filhos, e ele temia que qualquer movimento romântico pudesse comprometer a estabilidade que ela havia trazido para a família. A tensão entre eles se tornou palpável. Conversas que antes fluíam naturalmente ficaram entrecortadas por silêncios carregados. Eduardo começou a evitar ficar sozinho com Clara, e ela começou a limitar as interações ao estritamente profissional. Felipe e Gabriel, que haviam se acostumado com a atmosfera leve e alegre que Eduardo e Clara criavam juntos, notaram imediatamente a mudança. Começaram a fazer perguntas diretas que deixavam os dois adultos extremamente desconfortáveis. "Por que vocês ficaram estranhos?" perguntou Felipe durante o jantar. "Vocês brigaram?" quis saber Gabriel. A situação chegou ao limite numa noite de sexta-feira, 3 meses após a chegada de Clara. Os meninos estavam dormindo, protegidos por seus dragões imaginários, e Eduardo e Clara estavam na sala organizando as atividades da semana seguinte. Havia uma tensão no ar que tornava difícil se concentrar nos assuntos práticos. Finalmente, Eduardo parou de fingir que estava lendo os relatórios escolares dos meninos e olhou diretamente para Clara. "Nós precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui", disse ele, com uma honestidade que a surpreendeu. "Eu sei", respondeu ela, colocando de lado os livros de histórias que estava organizando. "Mas não sei se é apropriado. Apropriado ou não, está afetando todos nós." Os meninos notaram que algo mudou. Clara suspirou profundamente. "Eduardo, eu nunca passei por uma situação como esta. Em 20 anos de profissão, sempre consegui manter limites claros. Mas com você, com esta família, é diferente. Para mim também é diferente. Eu não esperava sentir novamente o que estou sentindo. E, principalmente, não esperava que fosse com alguém que se tornou tão importante para os meus filhos." Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um processando a admissão do outro. "E agora?" perguntou Clara. "O que fazemos com isso?" "Eu não sei, mas sei que não quero que você saia da nossa vida. Os meninos te amam. E eu também me importo muito com você." Clara sentiu lágrimas nos olhos. "Também me importo com vocês. Mais do que deveria, mais do que é profissional. Mas tenho medo de que, se tentarmos algo, possamos estragar o que construímos aqui. Ou podemos construir algo ainda melhor." A conversa foi interrompida por passos pequenos descendo a escada. Gabriel apareceu na sala, com o pijama de dragões que Clara havia comprado para ele, esfregando os olhos sonolentos. "Eu ouvi vocês conversando", disse ele, se aproximando. "Por que vocês estão tristes?" Eduardo e Clara se entreolharam, percebendo que teriam que lidar com a situação de uma forma que uma criança de 5 anos pudesse entender. "Não estamos tristes, Gabriel", disse Eduardo, abrindo os braços para o filho. "Estamos apenas conversando sobre coisas de adultos." Gabriel se acomodou no colo do pai, mas olhou diretamente para Clara. "Você vai embora, Clara?" A pergunta atingiu Clara como um soco. Eu não sei, Gabriel. Isso depende de várias coisas. Eu não quero que você vá embora. Nem o Felipe quer. Nós gostamos muito de você. Eu também gosto muito de vocês. Então, por que você iria embora?" Clara olhou para Eduardo, procurando ajuda para responder uma pergunta tão direta. Eduardo tomou a iniciativa.
Gabriel, a Clara trabalha aqui cuidando de vocês. Mas às vezes, as pessoas que trabalham numa casa precisam ir trabalhar em outras casas. Mas você pode pedir para ela não trabalhar mais e ficar aqui para sempre, como a mamãe ficava. O silêncio que se seguiu foi profundo. Gabriel, com a inocência típica das crianças, havia verbalizado exatamente o que Eduardo e Clara estavam pensando, mas não tinham coragem de dizer. Felipe apareceu na escada nesse momento, atraído pelas vozes. "Sobre o que vocês estão conversando?" perguntou, se juntando ao grupo na sala. Eduardo percebeu que havia chegado o momento de ser completamente honesto com os filhos. "Meninos, vocês sabem que eu e a Clara gostamos muito um do outro, não sabem?" Os dois acenaram. "E vocês sabem que a Clara não é apenas nossa funcionária. Ela se tornou uma pessoa muito especial para nossa família." Novamente os meninos concordaram. Bem, às vezes, quando adultos gostam muito um do outro, eles pensam em ficarem juntos para sempre, como uma nova família. "Como você e a mamãe eram?" perguntou Felipe. "Parecido com isso, mas diferente. A mamãe sempre será a mamãe de vocês, para sempre. Mas a Clara poderia ser uma pessoa que também cuida de vocês, que também ama vocês, que fica conosco sempre." Gabriel olhou para Clara com olhos brilhantes. "Você quer ficar conosco para sempre, Clara?" Clara sentiu o coração apertar. Olhou para aquelas duas crianças que haviam se tornado tão importantes para ela, para o homem que havia despertado sentimentos que ela não esperava mais ter, para aquela casa que havia se tornado mais lar do que qualquer lugar onde já havia morado. "Eu quero sim, Gabriel, mais do que qualquer coisa no mundo." "E você, papai?" perguntou Felipe. "Você quer que a Clara fique para sempre?" Eduardo olhou para Clara, vendo nos olhos dela a mesma esperança e o mesmo medo que ele sentia. "Quero sim, Felipe." "Muito. Então está decidido", exclamou Gabriel, batendo palmas. "A Clara vai ficar conosco para sempre." Felipe se juntou à comemoração como se fosse a coisa mais simples do mundo. Para as crianças, realmente era. Elas haviam encontrado uma nova figura materna que as amava e protegia, e queriam que ela ficasse para sempre. Os complexos adultos sobre relacionamentos, profissionalismo e consequências eram irrelevantes para eles. Eduardo e Clara riram, emocionados com a simplicidade e pureza da reação dos meninos. Talvez eles estivessem complicando algo que poderia ser naturalmente simples. "Mas primeiro", disse Eduardo, olhando para os filhos, "vocês entendem que isso significa que a Clara não seria mais nossa funcionária? Ela seria parte da nossa família de verdade." "Como nossa nova mamãe?" perguntou Gabriel. "Não exatamente como a mamãe, porque vocês já têm uma mamãe que sempre vai ser especial", explicou Clara suavemente. "Mas como alguém que ama vocês e cuida de vocês como uma mamãe faria. E que conta histórias de dragões para sempre?" quis saber Felipe. "Para sempre", prometeu Clara. Nas semanas que se seguiram, Eduardo e Clara construíram seu relacionamento com o cuidado de quem entende que não estão apenas lidando com sentimentos próprios, mas com o bem-estar emocional de duas crianças que já haviam passado por perda demais. Começaram saindo juntos nos finais de semana, sempre com os meninos, criando novas tradições familiares. Visitaram o Jardim Botânico de Brasília, procurando por plantas mágicas que os dragões usavam para fazer poções de proteção. Foram ao planetário, onde Clara explicou que as estrelas eram, na verdade, dragões antigos que haviam se transformado em luz para proteger todas as crianças do mundo. Eduardo oficialmente promoveu Clara de cuidadora para membro da família, mas ela continuou contando as histórias dos dragões protetores todas as noites. A diferença era que agora Eduardo participava ativamente das narrativas, e os meninos tinham não apenas dragões imaginários protegendo-os, mas uma família real e completa ao lado deles. 6 meses após aquela conversa na sala, Eduardo pediu Clara em casamento durante uma expedição de dragões no jardim da casa. Escondeu o anel dentro de uma caixa decorada como um ovo de dragão, e quando Clara o encontrou durante a brincadeira, Felipe e Gabriel gritaram em coro:
Agora você vai ser nossa nova mamãe para sempre. O casamento aconteceu 1 ano depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, decorada com cristais coloridos e sinos de vento, que criavam uma atmosfera mágica. Felipe e Gabriel foram os porta-alianças, vestindo smokings pequenos decorados com broches em formato de dragão. Durante a cerimônia, Clara fez questão de honrar a memória de Mariana. Colocou uma foto dela no altar, cercada por velas e flores, e durante os votos, prometeu que sempre manteria viva na família a lembrança da primeira mãe dos meninos. Mariana sempre será parte desta família, disse Clara, emocionada. Ela me ensinou, através do amor que deixou em Felipe e Gabriel, como amar crianças que não nasceram de mim, mas que nasceram no meu coração. Eduardo, em seus votos, agradeceu a Clara não apenas por ter trazido cura para os filhos, mas por ter trazido de volta sua capacidade de amar e sonhar com o futuro. Você não apenas curou meus filhos, disse ele. Você curou nossa família inteira. Trouxe luz para onde havia escuridão, esperança para onde havia desespero e amor para onde havia apenas saudade. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Os convidados, familiares próximos, alguns colegas de trabalho de Eduardo e as crianças que Clara havia ajudado ao longo dos anos, assistiram a uma celebração que era ao mesmo tempo casamento e renascimento de uma família. Felipe e Gabriel fizeram questão de contar para todos os convidados sobre os dragões protetores que haviam trazido Clara para suas vidas. Para eles, a história era completamente real. Os dragões mágicos haviam cumprido sua missão de proteger os príncipes e, como recompensa, haviam enviado uma nova rainha para completar a família. Durante a lua de mel em Fernando de Noronha, Eduardo e Clara levaram os meninos junto. Não porque não tinham opção, mas porque queriam começar a vida casada como uma família completa. Passaram 2 semanas explorando praias, mergulhando em piscinas naturais, e toda noite Clara contava novas aventuras dos dragões marinhos que protegiam as ilhas. De volta a Brasília, eles estabeleceram uma nova rotina familiar. Clara assumiu oficialmente o papel de madrasta, mas sem nunca tentar substituir a memória de Mariana. Pelo contrário, ela ajudou os meninos a manter viva a conexão com a mãe biológica através de rituais carinhosos. No aniversário de morte de Mariana, eles soltavam balões com mensagens para ela. No Dia das Mães, visitavam o túmulo levando flores e cartas escritas pelos meninos. A história dos dragões protetores evoluiu junto com a família. Quando Felipe e Gabriel completaram 6 anos, Clara introduziu novos elementos nas narrativas. Dragões que ajudavam com lição de casa, dragões que ensinavam esportes, dragões que protegiam durante competições escolares. As histórias continuavam sendo contadas todas as noites, mas agora serviam mais para manter uma tradição familiar querida do que para combater terrores noturnos. 2 anos após o casamento, Eduardo e Clara tiveram uma filha, Sofia. Felipe e Gabriel ficaram eufóricos com a ideia de ter uma irmãzinha e imediatamente começaram a planejar como apresentariam os dragões protetores para ela quando crescesse. Clara continuou seu trabalho como terapeuta infantil, mas agora de forma mais seletiva, atendendo apenas casos especiais que realmente precisavam de sua abordagem única. Ela transformou parte da mansão num consultório onde recebia crianças com problemas similares aos que Felipe e Gabriel haviam enfrentado. Eduardo expandiu seus negócios, mas sempre mantendo o equilíbrio entre trabalho e família como prioridade absoluta. Ele havia aprendido, através da experiência com Clara, que sucesso profissional sem família feliz era vazio. A mansão dos Santana se tornou conhecida em Brasília como a Casa dos Dragões, porque Felipe e Gabriel contavam para todos os amigos sobre seus protetores mágicos. Muitas crianças visitantes pediam para ver os cristais coloridos e ouvir os sinos de vento, e Clara sempre estava disposta a contar histórias sobre dragões para qualquer criança que demonstrasse interesse. 5 anos após aquela primeira noite de terror que havia trazido Clara para suas vidas,
Felipe e Gabriel, agora com 10 anos, ainda pediam ocasionalmente para ouvir histórias de dragões antes de dormir. Não porque tivessem medo, mas porque aquelas narrativas haviam se tornado parte da identidade familiar, uma tradição que os conectava aos momentos em que sua família havia sido curada e reconstruída. Durante uma dessas noites, Gabriel fez uma pergunta que emocionou profundamente Clara e Eduardo. Clara, você acha que nossa primeira mamãe mandou os dragões protetores para nos trazer você? Clara olhou para Eduardo, que estava sentado na beirada da cama de Felipe, e depois para as duas crianças que haviam transformado sua vida de forma tão profunda. Eu acho que sim, Gabriel. Acho que sua primeira mamãe queria ter certeza de que vocês sempre teriam alguém para protegê-los e amar vocês. E os dragões trouxeram não apenas Mi, mas uma família inteira que se ama e se cuida. Felipe assentiu solenemente. Então os dragões cumpriram a missão deles. Cumpriram sim, concordou Eduardo. E agora nossa missão é continuar cuidando uns dos outros, como uma família de verdade. Naquela noite, pela última vez em anos, Clara contou a história original dos dragões protetores. Mas desta vez, a narrativa tinha um final diferente. Os príncipes gêmeos haviam crescido, encontrado uma nova rainha para seu reino, ganhado uma princesinha bebê, e os dragões protetores haviam se transformado em guardiões permanentes da família, não apenas durante as noites, mas durante toda a vida. Era uma história sobre cura, sobre amor que supera perdas, sobre famílias que se reconstroem de formas inesperadas e sobre o poder mágico de histórias bem contadas para transformar medos em coragem, solidão em pertencimento e escuridão em luz. Esta foi a história de como dragões imaginários curaram uma família real e de como o amor pode vencer qualquer escuridão quando encontramos as pessoas certas para dividir nossa jornada. Uma narrativa sobre esperança, cura e o poder transformador de histórias que nos ajudam a dar sentido aos nossos medos e encontrar coragem para seguir em frente. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. E me conte nos comentários: você acredita no poder das histórias para curar feridas emocionais? Que dragões protetores você gostaria de ter na sua vida? Até nossa próxima história, que vai emocionar e inspirar você.